Alô amigos, alô amigas, esse é o seu canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e entretenimento. Você que ainda não se inscreveu no canal, não perca mais seu tempo, inscreva-se e taque o dedão aí no sininho das notificações. Pois é, meu povo, limbo do INSS, trabalhador é afastado, mas fica sem receber. É o que eu mais tenho visto ultimamente cobrindo essas matérias aqui no canal Rumo ao Nada. O morador do bairro Aparecida, em Santos, foi vítima de um acidente de trabalho em 6 de janeiro do ano passado e fraturou o osso piramidal do antebraço esquerdo, ou seja, no punho. Por isso, ele que já convivia com a tendinite e lesão por esforço repetitivo, a mais conhecido LER, teve de se afastar. Em outubro, o médico que acompanhava o caso lhe deu alta, mas com restrições. O perito do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, entendeu que ele tinha plenas condições de retornar. Porém, ao ser examinado pelo médico do trabalho da empresa onde atua, foi considerado inapto. Isso que está acontecendo, ou seja, o médico, para o médico perito, ele fala, não, pode voltar para a empresa, você já pode trabalhar, pode exercer suas funções tranquilamente. Mas aí você chega na empresa e o médico do trabalho simplesmente fala, não, não dá, você não tem condição. E aí, coitado do trabalhador. Sem ser aceito pela empresa, mas liberado pelo INSS, ele caiu no que se chama hoje, entre aspas, limbo previdenciário. O trabalhador fica sem receber salários de uma e de outra fonte. De acordo com o advogado consultado pela Tribuna, ou seja, do jornal que eu estou lendo aqui, né, trata-se de uma condição mais comum do que se imagina. Aliás, é o que eu mais tenho visto aqui no canal. 90% das pessoas que reclamam aqui estão vivendo essa situação. A professora de Direito Previdenciário da Universidade Católica de Santos, Unisantos, Camila Marques Gilberto, afirma que situação como essa são rotineiras. Ela cita que as análises dos pleitos solicitados pelos segurados quase sempre são rejeitadas e podem levar até um ano para ser respondidas. Os recursos administrativos para o INSS normalmente são exitosos em questões relacionadas à aposentadoria. Em caso de benefício por incapacidade, a chance de ganho, gente, é de 0,1%, diz. Muito pouco, né, meu povo? Conforme a docente, há duas medidas judiciais cabíveis. Uma delas seria ingressar com uma reclamação trabalhista para que a empresa seja obrigada a reintegrar o funcionário e voltar a remunerá-lo. A outra iniciativa em caráter de urgência e que deve ocorrer de forma paralela seria entrar com uma ação para solicitar ao INSS o restabelecimento imediato do auxílio-doença e os valores retroativos a partir do período que o trabalhador ficou sem receber o benefício. Então, gente, na dúvida, se o médico da empresa diz uma coisa e o médico perito diz outra, então cabe à justiça convocá-los. Convoca o médico da empresa e convoca o médico do trabalho e o médico do INSS. Aí, perante a um promotor, a um juiz, eles vão dizer, eles vão dar a opinião deles, porque e aí o juiz vai tirar suas próprias conclusões, porque dessa maneira há uma negligência de um lado e há uma negligência do outro lado, ou seja, as ideias não estão batendo. Aí é preciso que haja sim um confronto perante a um juiz para se saber de fato quem está com a razão. O presidente da Comissão de Direitos Previdenciários da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos, OAB Santos, Danilo de Oliveira, explica que a Justiça do Trabalho tem condenado as empresas a pagar o salário de funcionário durante o período de limbo previdenciário. Esse entendimento é praticamente pacífico e infelizmente a situação desse cidadão é muito comum e tem motivado muitas reclamações trabalhistas, frisa. Mas eu, na minha opinião, se a pessoa está doente, a empresa está certo. Obrigatório é o INSS. Como que você vai trazer para a empresa de novo uma pessoa que não pode trabalhar, gente? É inumano isso. Ainda em outubro de 2017, o trabalhador citado no início da reportagem entrou com recurso administrativo no INSS na esperança de voltar a receber o benefício previdenciário. O pedido deveria ser respondido em 2 meses, mas até agora não houve retorno e ele está sem receber nenhuma remuneração.
Entreguei meus exames e laudos médicos e o perito considerou a inexistência de incapacidade laborativa. Tenho LER e faço fisioterapia. Se eu pegar peso novamente, vou ficar novamente com os punhos lesionados. Entendo que muitas pessoas tentam fraudar o INSS para obter o auxílio-doença, mas esse não é o meu caso. Isso é um absurdo, desabafa ele, que teve de desfazer de alguns bens para conseguir se manter. E o pior é que a maioria dos aposentados nem bens tem para se desfazer. O INSS informou que somente poderia se posicionar sobre o caso com base no nome, no número de benefício ou no CPF do segurado, mas o entrevistado não autorizou o envio dos dados pessoais ao órgão. Hérnia de disco lidera auxílio-doença. Os problemas de hérnia de disco representam a maior causa de afastamento de trabalho na Baixada Santista no estado de São Paulo. Segundo dados do INSS referente ao ano passado, 517 pessoas receberam auxílio-doença por esse motivo. O número de cidadãos com transtornos mentais e comportamentais em razão de uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas também chama atenção. 319 deixaram as atividades laborais em caráter temporário. A aparição de miomas no útero fez com que 295 mulheres ficassem longe do serviço. O órgão federal informa que, no ano passado, foram concedidos 23.455 benefícios contra 26.217 benefícios em 2016, o que representa a queda de 10,53%. O que está acontecendo? Simplesmente o INSS está fazendo vistas grossas e não estão dando o benefício a quem dele precisa. Porque eu falo, gente, não é a questão de você precisar do dinheiro. Eu falo aqui a pessoa que está doente, ou seja, ele tem que ser aprovado pela doença, né? Porque se for encostar todo mundo que está precisando de dinheiro, então eu me coloco na fila também. Em 2015, 20.682 trabalhadores receberam do INSS auxílio-doença, isso com base em Santos, no Brasil inteiro, né? Acidente de trabalho. O morador do bairro Aparecida em Santos, citado nessa reportagem, se junta a mais de 1.990 habitantes da região que foram afastados das atividades por serem vítimas de acidente de trabalho. As maiores causas de licença no INSS foram motivadas por fraturas nos dedos, punhos e por situações como entorse e distensão do tornozelo. Tem gente que fala assim, o cara se afastar por causa de uma distensão ou de uma fratura nos dedos e tal. Gente, só quem teve isso sabe. Nunca a gente pode desmerecer a dor do outro, porque não é em nós. Gente, eu costumo... Antigamente eu não sabia o que era dor de estômago. Sempre quando alguém falava dor de estômago pra mim, eu achava assim meio esquisito. Às vezes eu via a pessoa ali chorando com as dor de estômago, aquele tal, eu ficava pensando, eu acho que um pouco é fingimento isso. Eu ficava pensando, rapaz do céu, tudo que a gente faz aqui a gente paga. É aqui mesmo que a gente paga. Teve uns 3, 4 anos atrás, me atacou o estômago, pessoal do céu. Aí sim que eu fui conhecer literalmente o que é ter dor de estômago. Pra mim que era uma coisinha ali simples, como uma dorzinha de cabeça cotidiana. Meu amigo do céu, o neguinho aqui quase que morreu, quase que foi pra tumba. Mas enfim, gente, aquele abraço, aquele beijo e até a próxima.